Boa tarde, meus irmãos, amigos da nossa escola Jesus Cristo, a nossa amada escola, nesse momento em que paramos os nossos afazeres, os nossos pensamentos, para o estudo da tarde do serviço Irmãos de Célia Lúcius, às terças, quartas e quintas, às 16 horas. Então, nesse momento em que unimos os nossos pensamentos e os nossos corações na nossa escola, não podemos estar pessoalmente juntos, nos abraçando, nos confraternizando, nos amando, mas estamos em pensamento. A tecnologia nos permite esse momento em que juntos podemos falar sobre Jesus, podemos estar juntos estudando o Evangelho Santo. Então, preparando os nossos corações, as nossas mentes para o estudo dessa tarde, vou ler de Emmanuel uma mensagem que está no livro Correio Fraterno de Espíritos Diversos, recebidos pelo nosso querido Chico Xavier. E esse capítulo se intitula Ajuda Sempre. E é um título que está em diversas mensagens que nós vamos analisar hoje. Então, Emmanuel nos diz: não desesperes nas trevas da noite, ainda mesmo quando o frio da adversidade te fira o coração. Por que o desânimo e a deserção quando ainda podes auxiliar? Trazes o coração em chaga aberta, mas possuis mente clara e braços livres. Recorda que uma frase de boa vontade e um sorriso fraterno podem fazer sol e paz em muitas vidas. Consola e a consolação se fará música em tua alma. Levanta os caídos e serás sustentado. Reparte o teu pão com amor e o amor dos outros santificará o pão que te alimenta. Todo nevoeiro chega e passa. Em breves horas raiará outro dia, e as migalhas do bem que tiveres semeado ser-te-ão farta e sublime colheita de luz. Ajuda sem perguntar, ajuda e segue, ajuda sempre. Lembra-te de que o mestre que procuramos passou pela terra amparando e perdoando, auxiliando e servindo, e nas horas derradeiras do seu apostolado de redenção, aceitou o sacrifício e a morte na cruz, flagelado e oprimido, mas de braços abertos. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em teu nome, para estudarmos o teu Evangelho, esclarecer as nossas mentes, abrir os nossos corações para a fraternidade, para a solidariedade, para entender o outro irmão. Auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos auxiliar sempre, ajudar sempre, em todos os momentos da nossa vida. Abençoa o nosso estudo desta tarde, a todos quanto estão nos ouvindo, querendo comungar conosco nesta hora, deste banquete de luz, Senhor, que Tu vem nos oferecer através desses espíritos amigos que trazem lições maravilhosas que enchem o nosso coração.
Abençoa-nos e guarda-nos hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, o estudo desta tarde é do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, recebido por Francisco Cândido Xavier. O capítulo é o 12, intitulado Ajude Sempre. Encontramos esse título no Correio Fraterno, mensagem de Emmanuel. Encontramos esse mesmo título no livro Pão Nosso, de Emmanuel, todos recebidos por Chico Xavier. Então, nós vemos que é um título recorrente. A necessidade dos espíritos a nos alertarem sobre este assunto. O que é ajudar? Ajudar é auxiliar, socorrer, facilitar, amparar. Em suma, fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. É o lema do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o lema que deve estar nos nossos corações. Ajudar sempre, facilitar a vida do outro, auxiliar, socorrer nas suas necessidades. Então, André Luiz, sabiamente, ele vem colocar aqui exemplos da natureza para que nós possamos entender melhor o que seja ajudar. Então, ele diz em 10 parágrafos pequeninos, são frases curtas, mas que a natureza vai nos proporcionar entendimento. Diz ele: diante da noite, não acuse as trevas. Aprende a fazer lume. Olha que frase simples do nosso dia a dia. Diante da noite. A noite chega, o que é que nós fazemos? Acendemos a luz. Essa noite se refere à ignorância, à falta de conhecimento. Então, diante disso, o que é que nós temos que fazer? Acusar? Apontar que o outro não sabe? Você é um ignorante, você não sabe das coisas. Não, nós temos que fazer lume nessas almas, levar o conhecimento. E eu hoje me reportei a Casimiro Cunha, nas suas trovas também de muita simplicidade, mas de muita sabedoria, para nos trazer esse conhecimento. Então, nesse primeiro parágrafo de André Luiz, diante da noite, não acuse as trevas. Aprende a fazer lume. Vem Casimiro Cunha nos dizer: sublime conhecimento distanciado do bem é tesouro enferrujado que não ajuda ninguém. Então, nós temos que passar o conhecimento com o bem. Passar o conhecimento fazendo, auxiliando, facilitando a vida do outro. Porque se esse conhecimento estiver distanciado do bem, esse tesouro vai estar enferrujado. Esse tesouro não vai ajudar a ninguém. Então, quanta sabedoria, meus irmãos, nessas passagens pelas mãos santas de Chico Xavier, a nos abrir os horizontes mentais, abrir os nossos corações. Então, é a mente fazendo lume em nossas almas, em primeiro lugar, e abrindo os nossos corações. Segundo parágrafo: em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Por que nós vamos condenar aquele pântano, aquele lugar que está cheio de lodo, que está cheio de lixo?
Nós temos que purificar aquele lugar. Quanto mais jogarmos lixo num lugar, mais ele vai ficar fétido. Então, nós temos que trabalhar para purificar os lugares onde nós estamos. E aí vem Casimiro Cunha. Não ampares reprovando. Amparar não é reprovar. Amparar é ajudar. Não ampares reprovando. Toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Olha a natureza novamente nos dando as explicações. Nós não podemos amparar as pessoas apontando erros. Nós temos que purificar as pessoas, auxiliar, não levar a malícia, a maledicência aos lugares. Temos que encerrar as fofocas. Chico nos ensinou que temos que ser a estação terminal da fofoca. Então, a malícia, a fofoca é cruel. Nós não podemos purificar o pântano, purificar a nossa alma com reprimendas ao outro, com malícias, porque vai ser recheio a fel esse pão. Em vez de ser um pão da vida, vai ser um pão da morte, né? Parágrafo 3º. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Um caminho difícil, cheio de pedras, cheio de dificuldades. Não podemos pegar essas pedras que são nossas, do nosso caminho, para jogar nos outros. Colocar a culpa nos outros. Vamos transformar essas pedras em obras úteis. Vamos modificar esse caminho pedregoso, esse caminho de dificuldades, em caminhos úteis, caminhos do bem. Então vem Casimiro Cunha. Quanto mais a enxada vibre no sulco forte e profundo, mais a flor promete fruto, mais o celeiro é fecundo. Então, as dificuldades, elas vêm, nós, afinal de contas, estamos no mundo de expiação e prova. Nós temos um passado não muito agradável. Não precisamos nem querer saber o que fomos ou o que deixamos de ser. Nós sabemos que estamos aqui para os pagamentos devidos, grandes ou pequenos, não importa. Mas essa enxada do sacrifício que vai sulcar a nossa alma, vai machucar o nosso corpo, ela promete esses frutos, essa flor que dará frutos em abundância e o celeiro ficará cheio. O celeiro da nossa alma vai ficar cheio de bênçãos, porque nós vamos vencer esse caminho pedregoso, auxiliando o outro. Nós pensamos, eu não vou fazer pelo outro porque ele não faz para mim. Primeiro é dando que se recebe. Nós aprendemos isso, temos esse manancial de conhecimentos que os espíritos vêm trazer para nós da espiritualidade superior. Então, por que marcarmos passo, jogarmos pedras uns nos outros em palavras, em ações, em pensamentos, não é? Então, aqui o parágrafo 4. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio.
Então, tem horas que o burburinho está muito grande, o alvoroço é enorme, vamos silenciar para falarmos na hora certa. Então, ensinar, o silêncio ensina, né? E Casimiro Cunha vem nos dizer: a palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te escapa é dona da tua vida. Então, quando nós falarmos, nós temos que saber o que estamos falando. Se o vozerio está grande, se a bagunça está muito grande, vamos nos calar nesse momento, porque este silêncio será dona da nossa vida naquele momento. Então, saber o que falar, saber como falar. Quantas vezes, né? Perdemos a paciência. Perder é uma coisa que eu sempre falo, como é que eu posso perder o que eu não tenho? Então, a paciência é uma virtude da paz, né? Então, se eu tenho uma palavra rude no momento de vozerio, no momento de confusão, essa palavra vai ser dona da minha vida. Eu tenho que ficar em silêncio. O silêncio fala mais alto. O quinto, não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Nas horas difíceis, nas horas em que as nossas escolhas muitas vezes não têm sido corretas e as consequências vêm daí, nós temos que enfrentar, não ter medo. O Evangelho, Jesus foi muito claro em várias passagens. Não temais. O medo atrapalha a nossa vida. Nós temos que enfrentar. Inclusive, já está até provado que o medo atrapalha o nosso sistema imunológico. Nós não temos que ter medo, nós temos que ser previdentes. Nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares, tomar as devidas precauções, mas enfrentar com a consciência limpa. Casimiro Cunha vem nos dizer: ser forte em qualquer trabalho. Cada luta é uma lição. Cada luta é uma lição que nós tiramos dali. Tristezas e desalentos são cupins no coração. Olha, nós que lutamos contra os cupins, né, da terra, mas a tristeza, o desalento, a inatividade, a preguiça, o medo, são cupins no nosso coração. Então, nós temos que enfrentar com a consciência limpa, com a cabeça erguida, sabendo o que estamos fazendo, não deixar que essas tristezas, e hoje o mundo que vem enfrentando, nós temos a vivência dessa situação que estamos vivendo, então não podermos estar juntos, não podermos nos abraçar, não podermos ir na nossa amada escola Jesus Cristo, nosso templo, de nos reunirmos alegremente. Então isso é motivo de tristeza, mas isso não pode atrapalhar a nossa vida, não pode atrapalhar o nosso ideal, que é levantar a cabeça, que é agradecer as bênçãos recebidas, não deixar que esse cupim corroa o nosso coração, fazer com que os momentos sejam úteis, fazer com que essa flor possa virar fruto do nosso entendimento.
debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Nós não podemos ir de frente com o espinheiro, que nós vamos nos machucar. Então, censurar o espinheiro, ir bater no espinheiro, ir de encontro ao espinheiro, só vai atrapalhar a nossa vida. Remova-o com bondade. Tira esse espinho do nosso coração, essa tristeza, essa dor do nosso coração, com bondade, com sabedoria, amparando uns aos outros. E essa bondade vai estar presente no nosso coração sem censura. Censura, muitas vezes, quando apontamos, censuramos alguém, nós machucamos o coração dessa pessoa. Então, em vez de auxiliar, nós estamos maltratando essa pessoa em nome da verdade, em nome de tirar o espinho do coração dela, nós estamos machucando ainda mais. E aí Casimiro Cunha vem nos dizer: a verdade é alguma coisa sagrada, bela e infinita. A verdade é sagrada, bela e infinita. Só o amor sabe dizê-la conforme deve ser dita. Então nós não podemos bater de frente no espinheiro do erro do outro em nome da verdade, porque a verdade é sagrada, bela e infinita, mas só o amor, só a ajuda, só o auxílio no bem ao outro é que nós vamos poder falar a verdade sem a censura. Não critique o terreno sáfaro, quer dizer, árido, bravio. Ao invés disso, dele adubo. Olha novamente a censura, primeiro, agora a crítica. Então, às vezes, em nome de saber a verdade, nós criticamos o outro, que machuca, que dói. Pegamos o terreno daquela pessoa, um terreno sagrado, o terreno íntimo, e machucamos com a nossa censura. Ao invés disso, diz André Luiz, dele adubo. O adubo, o fermento da boa nova, o fermento, esse adubo do evangelho, o dom de fazer o bem, que a presteza te resguarde, a boa intenção que dorme sempre acorda muito tarde. Então, boa intenção é aquela que está baseada no bem, na boa vontade, e não na censura, e não na crítica, porque se entrarmos por esse caminho, essa boa intenção vai acordar muito tarde, não vai nos surtir o efeito que deveria, porque o nosso coração não está cheio do bem, da ajuda, da caridade, da benevolência, vai estar cheio de fel. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Então, por que usar de más palavras? Palavras que ferem contra o deserto do coração do outro. Ele está necessitado de carinho, de afeto. E nós vamos pronunciar uma palavra que não vai estar de acordo com o evangelho de Jesus. O homem que se aborrece, clamando fastio a esmo, encontrou tempo excessivo para cuidar de si mesmo. Então,
nós estamos aí entrando no egoísmo, porque estamos usando de más palavras, querendo apontar o erro do outro, clamando a esmo, nos achando donos da verdade, achando que nós somos melhores do que os outros. E aí nós vamos estar fazendo o quê? Estarmos com palavras ruins no deserto, quando nós temos que florir esse deserto, cavar um poço para que a água brote, a água viva do Evangelho que Jesus veio nos trazer quando falou para a samaritana beber daquela água que nunca ia ter sede. Então nós, quando encontrarmos alguém com um problema, tendo a sua vida no seu coração, na sua mente, tantas tristezas, tantas desilusões, que está árido, aquele terreno está um deserto. O que é que nós temos que fazer? Cavar um poço da água viva, um poço que brote flores do bem, da amizade. Mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha, mesmo na pandemia, estamos juntos em pensamento. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra, aquilo que a gente está falando. Amparar o irmão com a boa palavra. Nós aqui estamos lendo essas mensagens maravilhosas que nós estamos abrindo o nosso coração, mas não desaprovar. Por quê? Num lugar que todos desaprovam, se nós também formos desaprovar, isso não vai ter vantagem para ninguém. Então, nesse momento, nós temos que silenciar, como o André Luiz já nos ensinou, pensar, esperar o momento certo e amparar aquele irmão com uma boa palavra. Palavra de conforto, palavra de carinho. Competência e fidalguia, miséria e desolação. Então, contrastes. Competência, fidalguia, miséria e desolação. Todas dependem na vida do toque da educação. A educação que devemos ter em todos os momentos da nossa vida. Essa educação que o Evangelho veio nos ensinar. Não só a educação familiar, a educação formal, que é importantíssima e muitas vezes está sendo esquecida, mas a educação da nossa alma, para que ela possa crescer, para que ela possa frutificar. E o 10º item deste capítulo de André Luiz, ajude sempre. O 10º é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Isso é sempre fácil. Hoje, então, com essas mídias, com essa tecnologia aplicada para o mal faz barulho. O mal aparece muito mais do que o bem. Então, é sempre fácil observar o mal e identificar o mal. Cabe a nós escolher qual o caminho que temos a seguir. Entretanto, diz André Luiz, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Então, para glorificarmos o amor de Deus, glorificar essa sabedoria divina, nós temos que nos afastar do mal barulhento que chama atenção. Trabalha, despreza os monstros, esquece a dificuldade e acharás com Jesus Cristo as pérolas
da verdade. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Então, esse capítulo intitulado Ajude Sempre, auxilie, socorra, facilite a vida do outro, nós estaremos nos ajudando, como Emmanuel falou na mensagem e como São Francisco de Assis na sua prece. É dando que se recebe. E para encerrar, meus irmãos, novamente, Casimiro Cunha vem nos trazer algumas trovas. Ajuda, perdoa e passa. O culto da caridade é a nossa eterna couraça. Vencendo perturbações, ajuda, perdoa e passa. Aos obreiros do Evangelho, a treva nunca embaraça. Quem segue com Jesus Cristo, ajuda, perdoa e passa. Então, que nós possamos, Senhor, nessa tarde em que lemos, estudamos, meditamos tantos ensinamentos sobre ajuda, sobre perdoar e passar. Ajuda e passa. Não ficar achando que nós somos melhores do que ninguém porque fizemos alguma coisa para alguém. Então, é ajudar sempre e passar. E no livro Pão Nosso, convido a todos a lerem o capítulo 119 de Emmanuel, que é Ajude Sempre também. Muito lindo. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor Jesus, com os corações agradecidos, Senhor, de estudarmos o Teu Evangelho, estudarmos essas lições tão maravilhosas que do alto nos chegam às mãos, que possamos, através das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa boca, ajudar aos irmãos e nos ajudar também, Senhor. Protege-nos, fortalece a nossa fé, a nossa esperança, Senhor, de que tudo vai passar. Maria, nossa Mãe Santíssima, derrama sobre toda essa humanidade, filha vossa, Senhora, as vossas bênçãos de paz, de coragem, de saúde, para todos os que têm nesse momento um pensamento para vós. Abençoa a nossa casa de bênçãos, a nossa amada Escola Jesus Cristo e despede-nos, Senhor, na vossa santa e doce paz. Que assim seja.